pré-feriado, então hoje eu tirei para dar uma voltada ao pedal, porque semana passada eu passei semana de férias viajando, aí você já viu, né? Comilança, apesar da gente ter andado muito, eu queria aproveitar a folga de hoje e o feriado de amanhã para voltar ativa, porque agora é reta final para a viagem da Sicília. E aí eu tô aqui nessa capelinha bem antiga, construída 1670 por aí, uma subida bem sofrida, mas eu vou mostrar para vocês aí umas imagens daqui de cima. É um visual incrível, dá para ver os dois lados da ilha daqui de cima, então é bem alto mesmo. E nesse episódio eu queria explicar para vocês o que são as Eurovelos. Bom, as Eurovelos são rotas exclusivas para bicicleta, espalhadas por toda a Europa. Atualmente elas são 17 rotas. Tem uma que começa ou termina aqui em Malta, que é a Eurovelo 7, que é a Rota do Sol, e ela vai até o norte da Noruega. É uma das maiores Eurovelos que tem, a Eurovelo 7. Apesar de em Malta não ter um trajeto definido para ela ainda, e ela sobe de Malta pela costa leste da Sicília, pula para a Itália e vai cortando a Europa toda até chegar no norte da Noruega. Mas a maioria delas, a característica comum da maioria delas é que elas seguem o fluxo de algum dos rios da Europa. Então quando eu cheguei aqui, eu descobri as Eurovelos. A primeira que eu estava planejando fazer era a Eurovelo 15. Ela começa ou termina. Eu estou falando começa ou termina porque eu não sei o critério, mas como algumas seguem os rios, provavelmente o critério é da nascente até a foz. Então eu vou dizer que ela começa nos Alpes Suíços e ela vai descendo até a Holanda. E ela segue o curso do rio Reno. Então ela começa a mais de 2.000 metros de altura. E aí ela desce, passa por Liechtenstein, depois ela passa pela Alemanha, passa pela França e aí chega na Holanda e vai até a foz do rio, que é em Rotterdam. Então é uma trilha de 1.500 quilômetros mais ou menos. Eu estava planejando fazer em 15 dias. Foi um ano que a gente não iria no Brasil, então eu teria esse período de férias. E aí acabando que, por causa da pandemia, tudo começou a fechar e eu estava recém-recuperado de uma lesão, que eu rompi o tendão de Aquiles jogando basquete. Então, devido a essa conjunção de fatores, eu decidi adiar. E aí veio a pandemia, mais de 2 anos, tudo fechado. Então, no começo desse ano, apareceu uma oportunidade de talvez fazer uma outra rota no meio do ano, que seria a rota do Rio Danúbio, que na verdade ela começa no Atlântico, não começa no Rio Danúbio, mas começa em outro rio, passa pela França, cruza a Alemanha, pega a Áustria e aí ela vai para o leste europeu. Mas o plano era fazer a rota que cortava a Alemanha. Seria quase a divisa com a Suíça. E aí eu iria descer até Viena, até na Áustria. É mais ou menos uma distância parecida com o que eu vou fazer agora na Sicília, mas também não deu pra gente viajar. E aí apareceu essa oportunidade de fazer a da Sicília, que é um trajeto da Eurovelo 7. Essa da Alemanha, que começa no Atlântico e termina no Mar Morto, se eu não me engano, é a Eurovelo 6. Apesar de não ser um trajeto complicado, também vai ser parecido com o que eu vou fazer na Sicília, que não é uma rota complicada, com muita subida, muita serra. A diferença de altitude não é grande, então é relativamente fácil. Mas por outro lado, eu vou fazer mais de 100 km por dia. Então isso faz a rota ter um pouco mais de dificuldade por questão do tempo. E o que me empolgou é que são rotas, isso é uma iniciativa que tem na União Europeia, que eu fiquei assim maravilhado com isso, porque é um incentivo para a população pedalar. Essas rotas são construídas com o objetivo de deixar as coisas mais fáceis. Eu estava vendo um vídeo outro dia e a pessoa falando que na Alemanha não se pode pedalar nas rodovias, e é óbvio, porque você não tem limite de velocidade e tal. Mas por outro lado,
a pessoa estava comparando isso com as rodovias do Brasil, que não são nada preparadas para ciclistas, né? Mas por outro lado, a Alemanha, ela é toda conectada por vias internas feitas para bicicleta, sabe? Então você não precisa, na verdade você não precisa das rodovias, porque você tem outras opções. E aí você vê isso em vários países aqui da Europa. Você já tem os clássicos, né, que a gente conhece, Copenhague e Amsterdã. A Holanda em si, né, que é um país com a cultura da bicicleta muito forte, mas você tem também a França. Eu estive em Paris agora semana passada, eu fiquei encantado com a quantidade de estrutura para bicicleta no centro de Paris e a quantidade de gente pedalando no centro de Paris, o que alivia muito, muito o tráfego. E é legal você ver isso, que isso acontece por aqui, sabe? E é um dos motivos que me incentivou a começar finalmente realizar esse sonho que eu tinha no Brasil. Mas no Brasil tem muita gente que faz e eu aplaudo essas pessoas, porque é muito difícil. Eu não faria, como eu não fiz, porque é perigoso, não só as estradas, mas você tem questão de segurança, de assalto. Eu conheço inúmeros casos de gente que perdeu a bicicleta mesmo. Eu tenho amigos que que morreram nas rodovias por causa de acidentes de trânsito, por causa de imprudência de motorista. Então é uma realidade difícil. É possível de ser feito? É possível, claro. E aqui você tem essa estrutura toda disponível para bicicletas, para você se locomover de bike. Até aqui em Malta, que é um país totalmente dependente de carro, e aqui nós temos grupos aqui voltados para tentar incentivar o uso de bicicletas. Aqui tem muito morro. Esse lugar que eu estou aqui agora foi muito sofrido para chegar, porque apesar das distâncias serem pequenas, as subidas são muito íngremes. Para mim, as dificuldades daqui de pedalar aqui em Malta são as geográficas, né, que são as subidas e descidas. Mas uma coisa também que eu falo com todo mundo é que subida é uma questão de tempo, porque a primeira vez que você sobe um morro muito íngreme é difícil. Você precisa descer e empurrar, não tem vergonha nenhuma em fazer isso. Mas cada vez que você vai subir esse morro, ele se torna um pouco mais fácil à medida que você vai pegando condicionamento. Então é uma questão de semanas para você dominar uma subida, e aí você consegue fazer ela sem problemas. Depende da sua disposição. Então é uma dificuldade geográfica para quem está começando, mas é uma dificuldade que é superável com o tempo, se você persistir naquilo. No próximo vídeo, então, eu vou explicar um pouco mais do meu trajeto na Sicília e já vou começar a mostrar o que eu vou levar, como eu estou preparando a bike para ir. Recentemente eu fiz uns upgrades nela para poder, né, não me deixar na mão no meio do caminho. E aí vou falar mais do trecho da Sicília, como é que ele está dividido, e vou explicar a vocês melhor sobre isso. Beleza? É isso aí. Obrigado por estar acompanhando e a gente se vê. Vem comigo.